Eu digo que nunca foi sorte, sempre foi Deus. E digo mais, nunca foi sorte, sempre foi Tess. E digo muito mais. Hoje, em Histórias que Tiram Vendas, literalmente, vamos receber o ator, cantor, compositor, mestre em relações étnicos, raciais e digo mais, criador do pretinho mais que básico, que de básico ele não tem nada. Marco Antônio Fera, seja muito bem-vindo. Aqui a palavra é sua. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que essa oportunidade de conversar, contar histórias, se conectar é super importante. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. Faz muito tempo que eu queria revê-lo e também ouvir as suas histórias. Marco, a primeira pergunta que eu quero te fazer: Marco Antônio Fera já tinha um corpo desobediente desde a infância? Corpo Desobediente é o nome do meu disco, né? Meu trabalho atual começou a nascer em 2020 e foi mesmo para as plataformas de música em 2022. E Corpo Desobediente é a tradução do que eu sempre fui assim na minha vida, né? Desde criança. Nasci em 87, fui para a escola nos anos 90 e do interior, né? São Paulo, né? De origem da cidade de Sorocaba. O que eu mais ouvia quando eu era criança era: se comporte, não fale assim, não ria dessa forma, obedeça. Então eu era um corpo que sempre estava desobedecendo. Em todos os lugares onde eu estava desobedecendo, né? Em casa eu estava desobedecendo, na escola eu estava desobedecendo. Tudo que eu fazia era uma desobediência. Então eu fui desde criança vendo que existia uma coisa estranha, porque os meus irmãos, meus primos, minhas primas, as outras crianças da sala de aula, elas sempre estavam correspondendo a uma forma de ser, de se comportar, de ser e estar no mundo. Eu sempre estava desobedecendo. E aí, quando a gente é criança, a gente não tem recurso para entender o que é que estão falando ali, o que está acontecendo de fato. Nada é muito evidente, né? A gente sabe que a gente tem que... alguma cena, alguma memória que te marcou dessa criança desobediente, assim? Tem uma coisa que me leva para a arte, para a música, né? Eu estava na 6ª série, eu sou filho de uma mulher negra e de um homem negro, né? Minha mãe nasceu em 46 e nos anos 70, 60, 70, as mulheres negras elas usavam muita peruca. Hoje também usa, né? Mas enfim. E a minha mãe tinha uma infinidade de perucas e que quando eu era criança, essas perucas nunca foram reveladas. Sim. E aí, eu um dia descobri uma caixa com essas perucas quando eu era criança, peguei uma peruca e levei para a sala de aula para dublar a Whitney Houston. Você lembra a música? Eu acho que era Guarda-Costas, né? Que estava no auge. E aí levei a peruca para a sala de aula e a professora, né, viu e levou essa peruca para diretoria e eu junto. Eu morava muito próximo da escola, ligaram para minha mãe foi para a escola e entregaram a peruca para minha mãe e todas aquelas recomendações: olha, isso não é uma coisa para trazer para a escola, tudo aquilo, e eu e minha mãe ali ouvindo tudo isso. Consequentemente, a minha visita à diretoria era uma coisa recorrente, mas eu tinha notas excelentes, né? Eu tinha notas excelentes, eu ia bem na escola, mas o meu comportamento não era interessante para a sala de aula. E o meu comportamento era de uma criança que cantava, que queria aparecer, queria se expressar, né? Mas a escola pública não conseguia entender aquele corpo e integrar aquele corpo dentro daquele espaço, daquele ambiente. Então, esse foi o ápice e a escola acabou me convidando a me retirar. A se retirar. Acontece que as minhas notas eram excelentes. Isso não é um meme, né? Mas eles estavam sufocando um pequeno artista. Sim. Um grande artista, sim. Na verdade. E aí, eles não tinham justificativas para além de uma criança que
que canta, que faz personagem, porque não tinha um histórico de desrespeito com o professor, não tinha um histórico de briga com o aluno, não tinha um histórico de violência, tinha um histórico de uma criança impulsiva. Você se lembra do sentimento, de como é que você se sentiu e como foi que a sua família reagiu Ai, foi péssimo, né? Imagine você ser expulso de uma escola, né? A minha mãe, eu achei que minha mãe foi muito pontual, assim. A minha mãe falou, ele não há justificativas para que ele seja expulso da escola. E eu te pergunto isso, eu te conheço há algum tempo, né, Marco? E você sempre foi um desbravador, né? Eu acho que você sempre foi o seu maior incentivador. E eu acho isso muito lindo. Nos bastidores a gente estava conversando e a gente comentou. Eu me lembro de você no show do Jair Rodrigues e você falando pro Jair Rodrigues, eu quero subir no palco. E você subiu no palco para cantar com ele. E eu acho que aquilo foi um momento icônico, foi muito, muito legal. Você acha que essa base familiar que te deu apoio, que te deu respaldo, fez com que Marco Antônio Fera continuasse sendo uma fera e lutando pela arte dele? Então, e aí, só para concluir, assim, a minha mãe foi à Secretaria da Educação e falou, ele não pode ser expulso. E levou o meu boletim, levou os meus cadernos, levou tudo, e de fato a escola não pôde me expulsar. Eu voltei depois de 4, 5 dias para a sala de aula, para a mesma sala de aula e para a mesma escola. A minha mãe, ela tinha essa questão de saber o filho que ela tinha, que ele fazia as desobediências, mas também foi uma leoa assim para me defender quando precisou me defender. E isso a minha mãe sempre instituiu dentro de casa, né? Eu sou um filho de 3, né? E minha mãe sempre instituiu que a gente sempre poderia fazer o que a gente quisesse, desde que fosse dentro das normas e das leis vigentes, né, do país, né? Minha mãe não queria que a gente fizesse, entre aspas, coisas erradas, né? Então a gente sempre teve essa liberdade para ser o que a gente quisesse. Então acho que isso me constitui em olhar para o universo e falar, realmente eu posso fazer tudo. Hoje eu quero cantar, eu vou estudar, vou buscar maneiras e estratégias para ter um disco, para ter um show, para fazer uma peça de teatro, para fazer uma obra audiovisual. De fato, não existe nesse planeta o que eu queira fazer, de fato, e eu acho que eu não possa. Porque dentro da minha casa isso sempre foi instituído. Você precisa estudar, você precisa saber o que você está fazendo, né? E tendo evidências e muito bem calcificado o que você pretende fazer, você pode fazer. Então, a gente cresceu com quando uma pessoa preta chega num lugar sabendo o que ela quer fazer, dono de si, as pessoas tomam a gente como arrogante, como se acha, mas com a educação que eu tive dentro da minha casa, assim, com a formação dos meus pais, isso me coloca nesse lugar de segurança. Eu sempre fui uma pessoa muito segura do que eu queria fazer e do que eu precisava fazer e dos problemas que a gente vai enfrentar sendo uma pessoa preta, no meu caso uma pessoa LGBT, uma bicha preta, né? Sendo quem eu sou, quais são os enfrentamentos e as disputas e as negociações que eu vou ter que fazer nos espaços que eu queira estar, mas que eu possa estar naqueles espaços, né? Acho muito importante a sua fala. Marco, você teve um respaldo, uma base familiar que te deu todo esse apoio, né? Ao longo dessa sua jornada, o Marco foi crescendo, virou um adolescente, um pré-adolescente, e você utiliza-se hoje das ferramentas da arte, né? Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que foi esse primeiro contato? Quais são as suas referências nessa trajetória, né, que te deram mais impulso e te moldaram, né, te qualificaram para estar onde você está hoje? Eu acho que eu sempre fui artista, assim, até quando eu não era artista dentro de uma linguagem, né, específica, sabendo construir, né, entendendo de estéticas, entendendo de poéticas, eu acho que eu já era artista. Eu acho que eu sempre fui uma criança artista, né? Mas as ferramentas da arte você foi desenvolvendo. Eu fui desenvolvendo. Né? E hoje, para fazer arte, para fazer muitas das coisas que eu vou construindo enquanto obras artísticas, vem muito também baseado em quando eu não tinha recursos, né? Mas eu vou me tornando artista mesmo no fazer teatral, né? Eu comecei em 2002 fazendo teatro na Oficina Cultural Regional Grande Otelo, que hoje já nem existe. Que, aliás, faz muita falta
Faz muita falta para a cidade. Fomentou tantos artistas e propiciou, né? Nossa, o desenvolvimento de tantas pessoas maravilhosas. E aí, quando eu começo a fazer teatro em 2002, eu começo com uma pessoa muito importante, que é o Carlos Roberto Mantovani, que é um multiartista, mas ele também tinha uma ligação muito forte com o operariado, né? Ele era um operário, ele tinha uma ligação com as lutas sindicais, ele tinha uma ligação com o Sindicato dos Metalúrgicos, era um homem negro, era um homem bissexual, né? E além de artista, ele também era um fomentador de arte e cultura na cidade, né? Eu conheci ele na condição de diretor, mas ele era ator, ele era bailarino, ele era poeta, ele era escritor, né? Ele fazia artes visuais e ele organizava festivais na cidade, curta teatro, curta dança, terra rasgada. E quando eu comecei a fazer teatro com ele, eu vinha de uma relação com Chiquititas, novela infantil, né, que começou em 97 ali, uma relação muito forte com Xuxa, com Sandy Júnior, com esse mundo pop ali. E quando eu comecei a fazer teatro com 13 anos, o Mantovani, ele fala, um ator, ele não só dá texto, um ator, ele precisa entender de política, de literatura, de música, de arte, de exposição. E aí eu comecei a mudar o meu olhar sobre o mundo, assim. Os discos que eu comecei a comprar, comecei a ouvir Elis, Milton, Gilberto Gil, Então enfim. foi a partir do teatro que você foi se envolvendo com as outras ferramentas da arte, com a música? Eu já ouvia música, né? Mas eu fui conhecendo um outro lugar, né? Uma outra proposta. De ouvinte, né? Isso. E aí tem uma coisa muito importante também que o Mantovani falava, que para mim foi muito importante e eu levo na minha vida até hoje, né? Ele falava assim, artista não pode ser, a gente não pode ser bairrista. Existe um mundo além de Sorocaba, né? E ele falava muito dessa importância da gente ampliar realmente essa noção geopolítica, ir para outros lugares, fazer intercâmbio, né? Então, eu acho que assim, o fato de eu ser o artista que eu sou hoje é porque de fato eu comecei com o Mantovani ali. Eu olho assim eu convivi com ele um tempo muito curto, né? Mas a bagagem que ele trouxe foi muito grande. Que idade você tinha, né? Eu tinha 13 anos. 13. Foi uma coisa marcante, né? Foi marcante. E foi uma coisa transformadora, eu diria, não marcante, mas transformadora. Foi porque assim, eu estudava no bairro da minha escola, eu estudava no bairro da minha casa. E até a 8ª série eu estudei lá. E quando eu comecei a fazer teatro, com essa história de existe um mundo além de Sorocaba, a primeira coisa que eu fiz foi quando a gente estudava no Jordina e automaticamente para ir para o primeiro colegial, que era na época, que agora é o ensino médio, né? A gente ia automaticamente para o Isidoro, que é uma escola ao lado, assim, praticamente ao lado da escola que eu estudava. E a escola toda ia para lá. E aí, com essa história do Mantovani, dele falar, olha, a gente não pode ser bairrista, existe um... A primeira coisa que eu fiz, o meu primeiro impulso foi mudar de escola, ir para a escola bem longe. E eu vim para o Biarimbá. Eu vim estudar no Biarimbá, que é uma escola em outro bairro, num bairro já de uma classe social mais abastada dentro da cidade. E acho que foi a primeira coisa, assim, eu falei, não, tá todo mundo indo para lá, eu acho que eu vou para cá fazer outros amigos, e foi a melhor coisa. Depois disso você foi se envolvendo em outros projetos também, né? Você quer contar a história de algum desses projetos, todos, são muitos anos já, né? Marcou alguns anos, vamos dizer, tem alguns projetos que marcaram você depois dessa fase? Nossa, gente, eu acho que cada projeto que eu fiz, ele tem uma coisa especial, eu vou aprendendo ali, mas eu acho que o projeto que me marca mesmo na minha vida, eu acho que são 2, que não é nem não é nem especificamente dentro do teatro. Eu começo a estudar em 2007 na Uniso, né, fazer graduação em teatro, e eu vou olhando para aquela sala de aula que tem muita gente que... Eu peguei uma transição de educação artística para artes, né? Tinha uma divisão. Tinha uma divisão. Então, os professores que faziam educação artística, eles estavam vindo em busca do diploma de arte educador. Então, quando a gente ia para as aulas de teatro,
eu vi aquelas pessoas super desanimadas, fazendo por fazer. Eu falei, eu não posso ficar aqui, eu quero ser artista, né? Eu estou fazendo uma graduação em licenciatura, mas eu quero ser artista. E aí eu fui fazer intercâmbio, eu fui para o Chile. Eu fiz as matérias pedagógicas no Brasil e as específicas de teatro eu fiz no Chile, e eu consegui estudar música também, porque tinha algumas disciplinas de música no Chile. E foi a melhor coisa, porque eu fui para o Chile, e aí eu chego lá, eu faço parte de um grupo de intercambistas, de 190 intercambistas, e eu aqui no Brasil e no bairro da minha casa, com toda a minha família preta, as discussões, racialidades nunca foi uma discussão para mim, né? Era natural. E eu não conseguia perceber e, de fato, perceber e nomear que o que eu vivia era racismo, né? E no Chile, quando eu chego naquele país, eu começo a perceber coisas que são identificáveis, assim. Nos primeiros 3 meses, eu era muito assediado, né? Assediado no sentido de havia muito interesse pelo meu perfil quando eu ia para uma balada, ou quando eu andava pela rua. Existe um fetiche. Existia um fetiche. Existia um fetiche. E eu não consegui identificar aquilo. E nos primeiros meses era muito interessante, porque no Brasil, quando eu estava aqui, eu não beijava na boca, não ficava como os meus amigos e as minhas amigas. E lá acabou rolando bastante, assim. E aí teve um momento que eu falei, gente, isso aqui está muito desproporcional, o que está acontecendo? E aí entrei em contato com um amigo, psicólogo, aqui no Brasil, o Marco Pereira, e fui relatando para ele o que estava acontecendo. E ele falou, você está vivendo racismo. E ele me trouxe vários estudos, ele me trouxe vários pensamentos, várias leituras, e eu fui lendo aquilo, e foi como se descobrir negro. E aí eu volto para o Brasil, chego em 2010 no Brasil. Você estava com que idade? Eu estava com 20, eu fiz 20 no Chile, eu fiz aniversário no Chile. Estava com 20, 21 anos. E aí eu volto para o Brasil e eu falo, gente, eu preciso comunicar isso para as pessoas. Aquele impacto, né, de você se descobrir negro e que estão te violentando. E aí eu venho para o Brasil, e a primeira coisa que eu faço é fundar o Grupo Trança de Teatro, que é um coletivo negro, com uma outra atriz, que é a Clarice Santos. E aí eu me aprofundo de cabeça nas artes negras, e aí eu vou percebendo que a faculdade que eu fiz, ela era deficitária, a escola que eu passei era deficitária, que eu passei por uma faculdade de teatro que não foi em nenhum momento falado que existiu um empreendimento que foi o Teatro Experimental do Negro, em 1945, que é de lá que vem Léa Garcia, Ruth de Souza, Abdias Nascimento, e que houve outros artistas, outros empreendimentos negros, que existia uma história apagada de negritude, né? Então, isso foi super importante. Então, acho que um dos projetos mais importantes da minha vida é o meu intercâmbio, que não foi só uma viagem, foi descoberta de uma identidade, e a fundação do meu grupo de teatro, porque depois que eu comecei a fazer teatro, eu logo fui para a internet, eu comecei a escrever muitas coisas, e esses escritos hoje viram o meu disco, né? Em 2020 viram o meu disco. Então acho que esses são os projetos mais importantes. Você falou do disco, como é que surgiu o disco, né? O Corpo Desobediente, né? Como é que surgiu esse projeto? Claro que a gente já vem do seu histórico, né? Mas como que se deu a criação? Como é que foi a junção desse coletivo? Eu sei que tem outras pessoas que participam dele também. Fala um pouco, né? Eu sou entusiasta disso, né? O que eu posso fazer no mínimo é apoiar e ouvir. Eu queria muito ouvir sobre ele. O disco eu sou uma pessoa que escreve muito, assim. Eu tenho sempre um caderninho, uma caneta, e eu vou anotando coisas e vou escrevendo. Então eu tenho um caderno com muitas coisas escritas. Aí tem o lance de sempre gostei muito de música, sempre me imaginei em cima de um palco cantando para um público, para uma plateia. Mas eu não sabia muito como resolver isso. Então a música para mim sempre estava em teatros musicais. Todos os espetáculos que eu criei, todos eles têm música, e sempre foram músicas executadas ao vivo com banda. Então, a música sempre esteve ali.
E aí, em 2020, a pandemia foi algo extremamente prejudicial para toda a população mundial. Mas a pandemia, para mim, ela foi um lugar muito assim, do tipo, como eu estava vivendo com o perigo iminente da morte, a gente dormia e não sabia que a gente poderia pegar Covid indo para o mercado comprar batatas, né? E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, não, gente, eu preciso, a gente está vivendo isso, mas eu preciso resolver os meus sonhos. E aí eu tinha dois sonhos. O primeiro de fazer música, de ter um disco e me imaginar, bom, posso morrer e aqui tem uma coisa registrada para todo sempre, minha obra. E fazer mestrado. Eu fiz uma prova de mestrado em 2020 na pandemia e entrei para o mestrado na pandemia. E o meu disco foi feito na pandemia praticamente. Eu peguei meus escritos e procurei um parceiro musical, que é o Osiel Antunes, que a gente já tem uma parceria no teatro, já de muito longeva, né? E eu levei esses escritos para ele e falei, vamos colocar melodia aqui. E pensei num projeto, Corpo Desobediente. Porque Marco Antônio Fera sempre quis falar. A coisa que eu mais ouvia quando era criança é fique quieto, obedeça, né? E aí eu queria falar. E eu fui pro teatro porque eu queria falar. Quando eu cheguei no teatro, eu fazia os personagens mais insignificantes, que tinham pouquíssimas falas. Eu falava, gente, mas eu não posso falar nem aqui. E aí eu falei, não, então eu vou fazer as minhas coisas para eu poder falar e contar a minha história. Então, Corpo Desobediente nada mais é do que um corpo que está desobedecendo às regras. Primeiro lugar, porque o show começa com a música Macho, que é eu falando: não sou macho, não sou negão, não sou teu nego, nem pretendo ser machão. Então as pessoas já sabem que elas vão ver um corpo masculino, que se identifica que é um corpo masculino cisgênero, mas que não se identifica com o que as pessoas enquadram enquanto quer ser masculino. Então as pessoas vão ver naquele show um corpo masculino, mas desobedecendo o que as pessoas impõem. Deixa eu te falar, a gente vai lançar esse episódio na semana que vem. Quais são as datas que o pessoal pode... Tem alguma data que dá pra gente assistir? O show Corpo Desobediente a gente fez essa semana, fez agora, mas a gente está sem agenda. Mas, se as pessoas quiserem ver outras coisas, elas podem ver no dia 9, 10 e 11. Acho que não, 9, 10, 11 e 12, no CCSP em São Paulo. É o espetáculo Iluocan, O Que Minha Avó Contou, que é um espetáculo infantil musical. E nos dias 9, 10, 11 e 12 de janeiro, a estreia de Zuri e Airoko Através do Tempo e Espaço, que é o meu primeiro solo infantil, também musical, bacana. Também no CCSP em São Paulo. Tem esses dois espetáculos aí para as pessoas verem. Isso a gente também vai lançar o podcast, a gente está na Semana da Consciência Negra, né? E eu queria te dar todo o meu lugar de fala. Eu queria muito que você pudesse falar qual é a importância dessa data para nós brasileiros. Bom, está acontecendo algo inédito, né? É a primeira vez que nós vamos comemorar esse feriado de maneira nacional. Esse feriado não era nacional, ele era facultativo. Existiam municípios e estados que cumpriam e não cumpriam. E tem uma questão muito horrível, né? Que alguns municípios não cumpriam esse feriado baseado com a ideia do capital, né? Fechar o comércio não era interessante. Então essa é a primeira vez que a gente vai ter o feriado de maneira nacional. E eu acho que o feriado da consciência negra ele é importante porque a gente vive num país, né, que sofre, né, do racismo estrutural, né, que é um racismo que vai se estruturando, né, na sociedade com o fim do processo escravocrata, né, no final do século XIX, e ele vai estruturando a partir de leis. Então o racismo ele já foi legalizado no Brasil,
né? É muito maluco porque os escravizados eles saem da condição de trabalhadores para a condição de vagabundos, preguiçosos, né? E todos esses estereótipos, né? Que foram imputidos a essa experiência negra no Brasil. E aí eu acho que esse feriado vem em primeiro lugar para a gente refletir e para a gente comemorar também, celebrar também os empreendimentos de uma intelectualidade negra no Brasil que a gente tem. Se hoje a gente tem cotas, se hoje a gente tem todos esses pequenos avanços que a nossa sociedade deu em relação a uma equiparação, né, da nossa sociedade, é porque houve uma intelectualidade, existe uma intelectualidade negra posta nesse país, né? Então a gente precisa olhar para esses momentos, né? E é muito interessante porque a gente celebra também os empreendimentos de Zumbi dos Palmares, né? Sim. Então eu acho que é importante nesse sentido. Que bacana, Marco. A gente está quase encerrando nossa conversa, que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que foi e é muito inspiradora. A gente falou um pouco do Ferinha criança, do Ferinha adolescente, do Fera adulto, né? Desse corpo desobediente, né? Que não tem medida e não é comedido, né? E utiliza de todas as ferramentas que criou e lapidou, né? Para traduzir a própria arte e ser um agente transformador. Eu queria que você deixasse uma mensagem principalmente para as crianças negras, pretas, que têm um corpo desobediente e que podem de repente estar assistindo agora, porque eu acho que você teve um apoio familiar e depois encontrou um respaldo na arte. Eu acho que ninguém melhor do que você para inspirá-las de alguma forma. Gente, eu acho que eu sempre fico assim meio constrangido nesse lugar de uma mensagem, de um apoio, porque eu sou a pessoa que vai sempre fazendo, assim. Eu acho que a melhor mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, né, é a minha própria arte, né, assim, que já é super na contramão do que as pessoas fazem, né. Eu acho que as pessoas precisam fazer o que elas têm vontade, o que elas desejam fazer. Eu acho que ninguém mais do que a gente sabe o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Você se considera uma pessoa muito inspiradora? Olha, eu não gosto muito dessa coisa de ser exemplo, não. Acho que quando a gente vai para esse lugar do exemplo, né? Eu não disse exemplo, eu disse inspirador, porque eu acho essa história inspiradora. Eu nunca paro para pensar isso, eu estou inspirando alguém. Eu acho interessante se as pessoas olharem, elas se sentirem inspiradas assim. Eu vou achar interessante. Mas eu quero continuar achando que eu sou um simples operário das artes ali, estou fazendo o meu trabalho, e porque senão a gente começa a se achar, e eu acho que isso é bobagem. No fundo, eu sou um operário que trabalha, assim como você trabalha, como tem um monte de gente aqui trabalhando. Eu sou um operário e é isso. Quando eu desço do palco, eu vou fazer as coisas normais, naturais que todas as pessoas fazem, e quero que a minha vida continue assim. E eu gostaria muito que as pessoas se sentissem livres. Eu acho que o que eu quero dizer para as pessoas é: sejam livres. O meu trabalho é isso, é liberdade em todos os aspectos. Liberdade para, se você tem vontade. Por exemplo, eu acho a Beyoncé uma coisa incrível, maravilhosa. Acho aqueles bodies que ela usa incrível. E um dia eu quis me ver dentro de um body, então eu fiz um clipe, eu quis me ver e quis que as pessoas vissem. Então eu fiz um clipe usando um body o mais próximo do que ela tem, e isso se as pessoas se sentirem inspiradas a saírem na rua usando um body porque elas acham muito bonito, eu vou adorar, eu vou achar muito bonito. Mas para mim aquilo era importante, para mim aquilo fazia sentido num momento da minha vida. Então, assim, se as pessoas se elas olharem para aquilo e falarem: se ele fez e eu também posso fazer, acho incrível. O mundo vai ficar mais legal, vai ficar mais divertido, porque é isso. Marco, muito obrigado. Eu que agradeço. E Digo Mais vai ficando por aqui. Segue a gente em todas as plataformas para não perder as próximas entrevistas. Beijo.